Página 119. Desenvolvimento cognitivo na velhice. Os estereótipos sociais sugerem que na velhice o indivíduo tem uma queda na função intelectual, na memória e também na aprendizagem. Entretanto, segundo Gehrig e Zimbardo, 2005, há poucas evidências para sustentar a ideia de que as capacidades cognitivas gerais declinem entre os idosos saudáveis. As pesquisas apontam, Gehrig e Zimbardo, 2005, que os adultos mais velhos que buscam altos níveis de estimulação ambiental tendem a manter altos níveis de capacidade cognitiva. Tudo indica que o desuso e não o declínio pode ser responsável pelas deficiências no desenvolvimento intelectual. Outra questão que se levanta diz respeito às diferenças qualitativas e não quantitativas, inclusive em relação ao ato de pensar entre o idoso e o jovem e seus desenvolvimentos e conquistas. A aprendizagem requer mais tempo na velhice e o material precisa estar mais organizado e menos complexo do que no período anterior de desenvolvimento. Para aprender, o idoso precisa apresentar uma disposição interna para captar e reter. Página 120. O idoso sente dificuldade para mudar de uma tarefa ou função para outra, como dirigir um carro em que várias funções cognitivas e de percepção precisam ser acionadas ao mesmo tempo. Na velhice, a memória mais afetada pela perda é a memória secundária, aquela que recupera um dado vários minutos ou horas depois de ser apresentado às pessoas, e não a memória primária, é a secundária, a qual permite recordar um dado pouco depois de ter sido informado. Já a memória terciária é completamente preservada, que é que conserva a informação do acontecido muitos anos antes. Por essa razão, o idoso é capaz de contar histórias do seu passado ricas em detalhes e não é capaz de responder se tomou o seu remédio pela manhã. Desenvolvimento psicossocial na velhice. Tic-tac, tic-tac. O tempo é implacável. Tic-tac, tic-tac. A cada segundo que passa, nos tornamos alguém diferente. Presente vira passado. Futuro vira presente. Tic-tac, tic-tac. Surgem problemas, surgem surpresas, emoções, realidades, desejos e seguimos em frente, tomando decisões, trilhando caminhos, transformando e sendo transformados, muitas vezes sem perceber. Tic-tac, tic-tac. Alguns amadurecem jovialmente, outros envelhecem imaturos. Tic-tac, tic-tac. Fazemos planos, lutamos para colocá-los em prática, comemoramos êxitos, desistimos de tudo, sofremos derrotas, juntamos os cacos, reconstruímos a parte do zero. Tic-tac, tic-tac. Branco, 2011. Erickson, 1914, se debruça sobre a personalidade dentro de uma perspectiva psicossocial e propõe a velhice como oitava crise. Nela, ou seja, no último estágio psicossocial, o indivíduo se depara com uma opção entre a integridade do ego e o desespero ou a desesperança e, a partir dela, avaliará a própria vida. É muito comum nessa etapa da vida que a maioria das pessoas examine, reflita e faça o último balanço sobre a própria vida. Se diante dessa análise o indivíduo sentisse satisfeito com a vida que viveu, estiver em paz consigo mesmo, ou seja, apresentar um sentimento de realização e satisfação, achando que lidou de maneira adequada com os acertos e erros da vida, pode-se dizer que ele tem a integridade do ego e conquistou a virtude da sabedoria, aceitando o seu lugar e o seu passado. Por outro lado, se o indivíduo se depara com um sentimento de frustração, aborrecido porque perdeu oportunidades e arrependido de erros que não pôde corrigir, não há mais tempo para corrigi-los. Então, a desesperança. Os indivíduos ficam desgostosos consigo mesmos, ranzinzas, ficam amargos em relação ao que poderiam ter sido, criticam e são intolerantes com as novas gerações. Página 121. Segundo Erickson, 1987, as pessoas idosas precisam fazer mais do que refletir sobre o passado. Elas precisam continuar ativas, participantes vitais, buscando desafios e estímulos no seu ambiente. É importante que se envolvam com as tarefas concernentes à voz,
voltem a estudar e desenvolvam novas habilidades e interesses. O apoio da família é fundamental nesse sentido, para que o idoso se sinta útil, feliz e amado. A força básica, como afirmado anteriormente, associada a essa fase final do desenvolvimento é a sabedoria, que deriva da integridade do ego. É expressa na preocupação desprendida com o todo da vida. Ela é transmitida às próximas gerações em uma integração de experiências que é mais bem descrita pela palavra herança. Outro aspecto a ser destacado é que muitos idosos param de se preocupar com uma série de convenções sociais. Nessa etapa, é possível permitir que a máscara social, quer dizer, os disfarces sucessivos que são adotados para garantir uma aceitação social caiam aos poucos. Muitos idosos param de se preocupar com uma série de convenções sociais, com as repercussões de que pensa, fala, sente e faz. E muitos afirmam que isso é algo permitido nessa idade. Sente-se livres para escolher roupas que muitas vezes não combinam e não se preocupam com as repercussões de suas falas em um determinado contexto. Há uma frase típica entre os idosos que explica essa questão: minha idade me permite. Ocorre outra libertação da busca por conquistas, como a dos bens materiais e dos status. Desacelera-se a corrida por ascensão e o ego preenche-se com o que está próximo, no presente sem urgência, instantes. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais os amanheceres e brincaria com mais crianças. Se tivesse outra vez a vida pela frente, mas eu tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Borges, 2011. Esse poema ilustra a postura mais contemplativa sobre o presente e também introduz o tema da morte. A mortalidade e imortalidade é o grande tema existencial da velhice. A angústia existencial frente à morte é muito forte, pois existe uma consciência mais vivida de que a morte é um acontecimento concreto e próximo. Entretanto, se o indivíduo estiver em paz consigo mesmo, integridade de ego, o medo diante da morte é atenuado. Do contrário, o indivíduo entra em desespero, pois constata que agora o tempo é curto para alcançar a integridade. Segundo Brockstein, 1998, o ser humano pode tentar elaborar a angústia frente à morte por meio de vários mecanismos, entre os quais estaria a criação artística, cinema, literatura e a prática da religião.